A razão pela qual as pessoas sempre acabam fugindo é por medo do fracasso, mas e se elas pudessem ver a probabilidade de sucesso em tudo o que fazem? Então, elas arriscariam mais para fazer mudanças drásticas em suas vidas. No entanto, ele não está passando por um bom momento, pois seu senhorio o expulsou e trocou as fechaduras. Ele nem consegue pagar o aluguel. Agora, ele será forçado a dormir nas ruas. Seu livro mais recente foi um fracasso, então parece que ele não será pago em breve. Por quanto tempo ele conseguirá se manter? Provavelmente terá que lavar pratos para sobreviver a partir de agora. Sendo quem ele é, ele decide tentar a sorte na loteria. Ao entrar, ele pede 5 bilhetes, mas, para sua surpresa, no momento em que os vê, ele percebe que cada um deles tem uma porcentagem. Baivu acha que é porque trabalhou muito na noite anterior e está alucinando. Tudo indicava que ele era o único que conseguia ver esses números, mas mesmo assim ele decide tentar. Surpreendentemente, ele ganha com o primeiro bilhete, o que lhe dá confiança para comprar mais um par. Baivu começa a suspeitar que os números dos bilhetes representam suas taxas de sucesso, então ele compra ainda mais. Ele tem 9 com 100% de probabilidade e 1 com 0%, então decide tentar o que tem 0 para tirar suas dúvidas. Isso esclarece um pouco mais, já que, como o número indicava, ele não conseguiu ganhar nada com aquele bilhete. Sim, ele é capaz de ver as porcentagens de sucesso com precisão. O dono da loja lhe diz que jogar não é uma boa coisa, então ele deveria se controlar, mas Baivu ignora o que ele diz e compra muitos mais bilhetes. O dono da loja acha que ele está apenas desperdiçando seu dinheiro, mas, 10 minutos depois, Baivu consegue ganhar 20 mil. O dono da loja se perguntava que tipo de sorte era aquela. Biovo analisava sua nova habilidade. Os números representavam a taxa de sucesso na loteria, mas o valor a ser ganho era desconhecido. Seria ótimo se ele pudesse ver os valores, como a chance de ganhar $100 ou outro valor. E antes que você diga algo, sim, os valores são novos, mas aqui usaremos dólares. Em seguida, Baivu pede mais bilhetes. O dono da loja o manda parar, pois sua sorte deve acabar em algum momento. Mas o sorriso de Baivu diz o contrário, na verdade, ele se sente muito sortudo. E se ele não ganhar, o que é claro que ele ganhará, ele pode ver as taxas de sucesso, então seria como doações para a caridade. O dono da loja começa a ficar irritado com a sorte de Baivu e mal pode esperar para ele parar de ganhar. Mas Baivu continua ganhando, 6 vezes seguidas. O dono da loja não consegue entender como ele pode ser tão sortudo. Momentos depois, Baivu percebe que as probabilidades são exibidas com base em suas perguntas. Portanto, se reformular as perguntas corretamente e usar as probabilidades, ele pode enganar completamente o dono da loja e mudar seu destino, que até alguns momentos atrás não era muito brilhante. O lojista tem certeza de que a sorte de Baivu não durará para sempre e diz a ele que sua vida é ruim. Mas bem, não é mais, graças ao seu novo poder, ele é capaz de fazer muitas coisas. Baivu compra mais 20 bilhetes. O homem da loja o avisa para não se deixar levar por sua sorte e se tornar um viciado. Mas tudo bem para Baivu, ele já ganhou $20 mil. O próximo bilhete que Baivu pega está vazio. O dono da loja comemora, mas tudo isso fazia parte do plano de Baivu. Ele continua pegando bilhetes vazios, e o dono da loja se gaba de que sempre esteve certo e que Baivu usou toda a sua sorte antes, por isso agora ele está sem sorte. Baivu comprou um bilhete com uma chance de 30 mil%. O dono da loja acredita que Baivu está contando com sua sorte. Que seus poderes podem ser aplicados a outras coisas, mas que a porcentagem começa a cair de repente, então, por segurança, ele se afasta da porta. Momentos depois, um husky muito enérgico quebra o vidro. Baivu consegue escapar do cão e continua seu caminho, mas o dono da loja fica suspeito de seus poderes porque ele se afastou da porta antes, quando poderia simplesmente ter visto o cão se aproximando à distância. O dono da loja está suspeitando e Baivu se pergunta qual é a taxa de sucesso de enganar o dono da loja, dizendo que ele é um vidente. A probabilidade é de 50%, então ele se pergunta qual é a taxa de sucesso de dizer que ele é um vidente que está em sua linhagem ancestral. A taxa é de 64%, o que mal é suficiente para enganá-lo. Baivu diz a ele que é um vidente, mas que não deve ser comparado a qualquer um, pois ele vem de uma linhagem de videntes da dinastia Zhou, que existe há 3.000 anos. O dono da loja não acredita nisso,
pois ele acredita na ciência e não em fantasmas. Além disso, se Baivu pertencesse a essa família, eles seriam muito famosos, e ele nunca ouviu falar deles. Baivu continua com sua mentira e diz a ele que isso faz parte de sua família desde tempos antigos. Ele também acrescenta que eles não faziam parte das mudanças de dinastias, por isso não tem muita reputação. Esse cara não só tem a habilidade de ver a taxa de sucesso, mas também a habilidade de inventar histórias. Depois de contar isso ao dono da loja, a porcentagem começa a subir, então ele continua. Ele diz ao dono que, na verdade, já viu esses poderes de que está falando, apontando para os bilhetes de loteria. Isso faz a porcentagem subir para 80%. Baivu continua e diz que percebeu sua sorte e ganhou na loteria, mas decidiu parar porque os céus se viraram contra ele nas vezes em que não ganhou. Ganhar foram um sinal disso. A esta altura o dono da loja já estava convencido de que Baivu era um adivinho. Baivu também acrescenta que teve um pressentimento ruim quando saiu, então ele leu rapidamente a sua sorte e percebeu que poderia ser morto, então recuou. O dono da loja agora o chama de mestre e quer pagar pelos seus serviços, pois quer que ele adivinhe algo. Baivu sorri, pois é uma boa chance de testar suas habilidades. Ele diz a ele que não há necessidade de pagar. Já que suas habilidades estão relacionadas ao karma, ele pergunta o que o dono da loja quer que ele adivinhe. O dono da loja quer saber o seu futuro financeiro, já que sua casa está sendo demolida e quer saber qual é o valor máximo de indenização que ele pode receber. Baivu pergunta o preço ideal, e ele diz que, levando em consideração as dimensões da casa, seriam cerca de $10.000 por metro. Baivu pergunta qual é a probabilidade de o senhor receber uma indenização de 2 milhões. É de 100%. Então, ele pede por uma indenização de 3 milhões, com o mesmo resultado. 4 milhões também tem o mesmo resultado. Portanto, ele tenta com 5 milhões, embora a probabilidade caia para 10%. Então, ele opta por um pouco mais de 4 milhões, e essa é a resposta que ele dá ao dono da loja. 4 milhões são muito dinheiro, então o dono da loja pergunta se seus cálculos estão corretos. Baivu diz a ele que, se não acredita nele, pode ligar agora. O dono da loja liga, e 1 minuto depois eles concordam em dar a ele essa quantia de dinheiro, então ele agradece a Baivu. Como compensação, ele quer dar a ele $300.000. Baivu acertou na loteria, claro que ele aceitará essa quantia. Baivu sente que desvendou o código da vida. Então ele sai da loja. Tudo está indo bem para ele agora. Desde que ele continue usando essa mina de ouro adequadamente, ele pode subir ao topo do mundo. Na saída, o Husky de antes ainda estava lá, então ele usa poderes para descobrir se alguém havia perdido. A resposta foi sim, então, tecnicamente, graças ao cachorro, ele ganhou $300.000. Ele vai ajudá-lo a encontrar o dono deste Husky, que é excessivamente enérgico e muito apegado à vida real, na minha opinião. Baivu se pergunta que tipo de tormento o dono desse animal deve passar todos os dias. O cachorro começa a correr, então Baivu segue. Alguns minutos depois, ele chega ao Central Park, onde encontra essa garota bonita. Baivu se pergunta sobre as chances de que essa garota seja a dona do cachorro, e é 100%. Baivu está animado, pois não esperava que o dono fosse uma garota tão bonita. Ele só queria ganhar dinheiro com o dono da loja, provando suas habilidades. Não esperava ter a chance de falar com uma garota bonita. A garota está bastante relaxada, consegue tirar selfies mesmo depois de perder o cachorro. A garota se vira e olha para Baivu e o Husky, e diz que tem um parecido chamado Oreo. Essa garota não parece ser a mais esperta, ela não percebe que o cachorro é dela. Ela ainda não percebe e diz que o latido do cachorro é parecido com o dela, assim como a cor. A garota é realmente desatenta. Baivu diz a ela que o cachorro é, na verdade, dela. Ela acha que é uma piada, já que seu animal de estimação, o Oreo, deveria estar amarrado ao banco. 5 minutos depois, a garota finalmente percebe, e Baivu a adiciona aos seus contatos no CAN. É a primeira vez que Baivu tem uma garota tão bonita em seus contatos, então ele está feliz por ter tomado a decisão de seguir o cachorro. Quanto ao bichinho, ele é bem selvagem. Pelas fotos, ela deduz que ele deve ter a casa inteira desarrumada. Se fosse o Baivu, o proprietário já o teria expulsado. Mas ela não está em posição de criticar, já que a fechadura do seu quarto foi trocada e agora ela não tem para onde ir. Antes de sair, ele diz a ela que deveria parar de alugar uma casa e comprar a sua. Baivu fica satisfeito. Iluminado,
assim como sua habilidade de probabilidade, ele não precisa mais se preocupar em pagar o aluguel. Agora está mais fácil para ele comprar uma casa quando ficar rico. Mas como ele se tornaria rico e compraria uma casa se não tem dinheiro suficiente? Os 300 mil dólares não são o bastante, então ele precisa pensar em uma maneira rápida de ganhar dinheiro. E a resposta está nas coleções de antiguidades. Baivu vai a uma feira onde vendem antiguidades da dinastia Han, já a Titã e caligrafia da dinastia Tang e Song. O mercado estava cheio de pessoas vendendo suas mercadorias, mas Baivu sabe que essas pessoas o veem como novato e querem se aproveitar dele para enganá-lo. Um cara oferece a ele antiguidades herdadas de seus ancestrais, seu sobrenome é Lai e o ancestral era alguém famoso chamado Baivu. Baivu finge ser inocente, mas o que eles não percebem é que esse novato tem dedos de ouro. As chances de fazer um bom negócio são de 100%. Isso significa que o cara está vendendo é genuíno. No entanto, algo não parece certo. O conhecimento de Baivu sobre antiguidades pode estar errado. Ele não sabe se essas coisas têm valor real ou não. Portanto, ele deve limitar a taxa de sucesso. Ele pergunta qual a probabilidade de adquirir algo avaliado em mais de 10 mil dólares. É 0%. Também é 0% para algo que vale 5 mil. Baivu pergunta sobre o preço dessas coisas e o cara diz que ele tem um bom olho, pois a peça mais valiosa é a mais cara. Mas, na realidade, ela é uma porcaria, pois não é o preço real e o cara quer enganá-lo. Então ele vai embora, mesmo que o cara ofereça um desconto. O local está cheio de vigaristas, então ele não pode avaliar as antiguidades tão baixo assim. Ele estabelece 10 mil como o valor mínimo. Ao passar pelo vendedor, ele pergunta qual é a probabilidade de comprar algo avaliado em 10 mil. São 10%. Portanto, ele aumenta gradualmente o preço e a taxa permanecem os mesmos. As chances de encontrar algo avaliado em 50 mil também são de 10%. O acertou em um bom negócio. Quanto ao cara, ele planeja se aproveitar de Baivu por ser um novato, oferecendo a ele algumas antiguidades. Mas Baivu para, pois ele deseja aquela específica com 100% de chance de valer 500 mil. Baivu pode não ser bom com antiguidades, mas com sua habilidade de probabilidade, ele pode encontrar muitas e se tornar um dos principais colecionadores de antiguidades no futuro. Este é o começo de sua lenda. O cara acha que Baivu é muito ingênuo, pois algo que parece antigo não necessariamente indica que seja uma antiguidade. De 9 bronzes, 10 são falsos, então ele pensa em como aumentar o preço dessa tralha. Baivu sabe que o cara está tentando aproveitar a oportunidade para aumentar o preço, mas deve ser cuidadoso com suas expressões, uma vez que ele ficou muito confiante desde que adquiriu seus poderes. O cara pede a Baivu para dar uma olhada em um vaso de porcelana, já que colecionar antiguidades requer afinidade e um bom olho. Ele diz que o vaso é muito bom, está polido e brilhante, tudo por 50 mil. Ele também acrescenta que, quando revender, provavelmente fará uma fortuna. Baivu se pergunta por que o cara não lhe dá o preço do objeto que ele escolheu, então ele suspeita que o cara não sabe que tem um objeto que vale pelo menos 500 mil. Baivu lhe diz que está ciente de que colecionar antiguidades requer afinidade, mas ele não quer pegar o vaso. Ele insiste em pegar a xícara de bronze e o cara diz que a pegou em sua cidade natal. O preço é 8 mil, nem mais, nem menos. Baivu fica animado, pois estaria comprando uma xícara que vale 500 mil por apenas 8 mil. Ele confirma sua teoria perguntando sobre a probabilidade de ele saber o preço real com sua habilidade de probabilidade. Qualquer tentativa de esconder seus pensamentos é inútil. Baivu planeja negociar o preço. Fingindo ser um novato pobre, ele então pergunta sobre a probabilidade de poder comprar o copo por 2 mil e, vendo que era 100%, ele tenta com 2 mil e R$ 1.000, já que as chances eram todas altas. Ele decide não ser tão ganancioso e propõe ao sujeito comprar por 2 mil. O cara hesita um pouco porque, mesmo que seja apenas 2 mil, não é fácil vendê-lo. Baivu diz a ele que, se ele não quiser vender, então esqueça. Isso faz o cara não ter escolha a não ser aceitar os 2 mil. O cara gastou 8 mil em 2 itens, o outro foi vendido para uma garota no dia anterior, uma transação bem-sucedida. Baivu consegue comprar o copo por apenas 2 mil, ele fez uma fortuna, embora o dono da loja pense erroneamente o mesmo. Mais tarde, ele se vangloria de ter vendido um item que comprou por apenas alguns dólares por 8 mil, achando que vendeu um monte de lixo pelo preço de uma verdadeira antiguidade. A garota que comprou dele no dia anterior gastou 9 mil em um jarro de vinho. Falando nessa garota, ela estava indo para sua barraca novamente quando chegou lá.
O cara diz a ela que não há reembolsos, mas ela não está lá por isso. Ela realmente foi comprar as xícaras de latão. Ela pergunta ao cara onde está a xícara, pois pagaria até 50 mil por elas. Foi aí que ela percebe que o negócio com Baivu não foi tão lucrativo quanto ela pensava. A garota diz a ele que se o preço que ele deu não for suficiente, ela pode dar ainda mais, 60, 70, 80. Cada aumento foi um golpe no rosto incrédulo do cara. O vigarista foi vigarizado. O cara lhe dá o preço de 100 mil quando a garota concorda, o cara cai para trás porque não esperava concordar em pagar tanto. O cara ao lado diz à garota que a xícara que ela está procurando já foi vendida e por 2 mil. O cara ao lado diz à garota que a xícara que ela está procurando já foi vendida e por 2 mil. Vai recuperar a taça quando ele percebe que, nas proximidades, havia pessoas reunidas, todas elas assistindo, quando um senhor idoso ofereceu 300 mil dólares para comprar voo pela taça de bronze. A garota fica brava com Baivou, enquanto ele ainda estava negociando com o senhor idoso, rejeitou a oferta de 300 mil toda vez que ele ofereceu mais pela taça de bronze. O vendedor ficou mais afetado. O senhor idoso diz a Baivou que a maior oferta que ele fará é de 400 mil. Baivou sabe que o senhor idoso é um especialista e gostaria de ser amigo dele, então diz a ele que pode vender as taças por 500 mil. O senhor idoso, embora tenha dito há alguns momentos que não pagaria mais, decide não apenas ser amigo de Baivou, mas aceitar o negócio. As pessoas já sabem que Baivou comprou a taça naquele lugar, então sentem pena da pessoa que a vendeu a ele por um preço tão baixo, já que não sabem que era esse cara. Perguntam a ele por que está com uma expressão séria, para não admitir que acabou de perder muito dinheiro. Ele diz que está fazendo isso há muito tempo para vender algo tão valioso por um preço tão baixo. A garota entra na cena e oferece 550 mil a Baivou. Ao vê-la, Baivou gosta dela porque é bastante bonita, mas ele terá que ser contado por que disse isso. A garota, apenas olhando para ela, sabe que ela é o tipo de garota rica e sênior. Baivou está ciente de que agora, com seus poderes, conquistar garotas bonitas será muito fácil. A garota acha que Baivou é nojento pela maneira como ele a olha e acrescenta que, se está ali querendo comprar aquele objeto antigo, é por causa de seu avô, caso contrário, não estaria lá desperdiçando seu tempo. Baivou já sabe que ela também tem 100% de chance de comprar a taça, então pensa em aumentar o preço. Baivou cumprimenta o cara na loja que lhe vendeu o objeto, entregando-o a todos, fazendo com que ele parecesse o idiota que vendeu um objeto valioso a um preço muito baixo. Imediatamente a garota e o avô começam a discutir sobre quem comprará a xícara. Vendo a atitude da garota, o velho se manifesta e Biovu diz a ambos para conversarem e decidirem quem irá comprá-la. A garota percebe que de alguma forma Biovu quer aumentar o preço. Ela e o velho começam a fazer lances maiores, mas quando o velho está prestes a superá-la, ele pergunta se ela conhece o velho Ranzinza. E, claro, o velho Ranzinza é o avô da garota. O velho também o conhece, são amigos, então ele já sabe que ela está lá para comprar a bebida de seu avô. O nome do velho é Livagul, um professor universitário de história, assim como o mágico Baivu pergunta a ele se comprarão o objeto ou não. A garota, depois de conversar com Vagil, consegue convencê-lo a deixá-la comprar a xícara. Momentos depois, a garota paga 600 mil a Biovu. Ela conseguiu 300 vezes o preço pelo qual comprou a xícara, então por que se preocupar em criar novelas quando agora tem poderes de protagonista de anime? Baivu pede o contato da garota sob o pretexto de que, quando tiver mais antiguidades para vender, a ligará. Baivu tenta conversar mais com a garota, mas ela pede para ele parar de agir como se fosse mais velho do que ela. Baivu pergunta sobre a probabilidade de a garota ser mais velha do que ele, que é de 0%. Baivu acha que uma mulher orgulhosa de si mesma merece ser sua esposa e, tendo a capacidade de ver a taxa de sucesso, pode mostrar a ela o quão bom ele é. Ele usa seus poderes para descobrir a idade da garota, que tem 20 anos, assim como ele. Baivu nasceu em 30 de setembro, então ele tenta descobrir em que mês a garota nasceu. Como ela não nasceu nos 3 meses seguintes, deve ser mais jovem do que ele. E, de fato, ela nasceu no mesmo dia que Biovu. Em seguida, Baivu começa a usar seus poderes para descobrir a hora exata e a data de nascimento da garota, apenas para descobrir que a menina nasceu apenas 1 minuto depois dele, então ele sabe que ela quer agir como uma irmã mais velha e menosprezá-lo. Ele mal pode esperar para frustrá-la. A menina está prestes a sair, mas Baivu tenta impedi-la. Em seguida, ele diz a idade dela na data aproximada de seu aniversário,
e ela fica surpresa. Baivu diz a ela que tudo é calculado, mas ela não o leva a sério. Então, Baivu fornece detalhes mais precisos. As pessoas ao redor ficaram surpresas, pois acharam que Baivu era um vidente, o que foi reforçado depois que viram o rosto surpreso da menina. No entanto, nem todos pensavam assim. Alguém achou que Baivu estava coletando informações da menina para assediá-la e parecia um pervertido. A menina planejava seguir o seu caminho, mas Baivu deu um passo maior e disse a ela a hora exata do dia em que ela nasceu, incluindo os segundos. Por causa disso, ela ligou para sua mãe para perguntar sobre a hora exata em que nasceu. 3 minutos depois, a mãe confirma o que Baivu disse. No entanto, a menina se recusa a aceitar e perde mais tempo com Baivu. Ele se aproxima dela e diz que foi apenas uma coincidência, mas ela acha que ele a está tratando como uma tola, já que até disse os segundos exatos do dia em que nasceu. Baivu gosta de vê-la com raiva e revela que fez o cálculo. Em seguida, diz a ela que nem todos os videntes são mentirosos e revela a cor da roupa íntima que ela está usando naquele dia. Baivu percebe que ela não mencionou o namorado, então ele usa seus poderes para perceber que ela não apenas não tem um namorado, mas que ela é uma garota que odeia homens e nunca se apaixonou por um. Até Baivu fica surpreso com isso. A menina fica constrangida e leva Baivu para longe da multidão para perguntar como ele sabe tanto sobre ela. Baivu diz a ela que acabou de levantar o dedo. Ela contou que não acredita nele, mas Baivu até mesmo diz a ela que ele sabe que ela tem 3 pintas em seu corpo. A propósito, o nome da garota é Dai Qingqing. Baivu consegue obter o contato de King antes de partir. Ele deixa claro para ela que, se precisar comprar antiguidades ou quiser alguma adivinhação, pode procurá-lo. A taxa de sucesso de suas habilidades é muito alta, ele até pode descobrir segredos das pessoas. No entanto, ele não esperava encontrar uma garota tão bonita e usar seus poderes para enxergar através dela. Baivu percebe que a garota branca mais velha ouviu falando ao telefone, então ele suspeita que ela tenha contatado o avô de King para contar o segredo que ela estava guardando. Baivu usa seus poderes para corroborar isso, mas a taxa de probabilidade está constantemente mudando. Após um momento, ela percebe que a razão para isso está relacionada à sua interação com King. Pouco depois, Baivu entra em contato com King para dizer a ele que, por 600 mil, ele fará outra adivinhação, pois o segredo de King não pode ser escondido de sua família, e tudo indicava que já havia sido descoberto. King entra em pânico e tenta encontrar Baivu novamente. Baivu comenta que os pais de King deveriam entrar em contato com ela em 1 hora e meia, mais especificamente em menos de 5 minutos, e fornece essa informação a King para que ela não seja pega de surpresa. E, de fato, momentos depois, os pais de King a ligam, e ela tem que se explicar bem. É provável que seus pais não a compreendam enquanto Baivu está tagarelando. Ela recebe uma ligação repentina de sua mãe, que diz a ela que arranjou um encontro às cegas para ela. No início, Baivu recusa, mas acaba comparecendo. Ele acaba indo a um encontro precoce para parecer um cavalheiro educado. Essa é a garota com quem ele está saindo, embora não seja tão às cegas, já que ele tem fotos dela. Em seguida, ele nota que a garota está lá, mas ela não está sozinha. King está presente. Seguindo a probabilidade de que os dois se conhecessem era de 100%. Os dois pareciam estar discutindo, King até acaba chorando, apontando uma faca mortal para U. A outra garota se apresenta para Baivu, seu nome é Muir, e ela acha que Baivu é um homem muito bom. Ela vai direto ao ponto, quer que eles fiquem juntos. Isso choca não apenas Baivu, mas todos no restaurante. King ainda estava chorando, e Baivu não sabia o que fazer. Por causa disso, Muir pensa que ele está chateado com ela. Baivu tenta esclarecer as coisas, ela se aproxima dele e diz que está falando sério. Em seguida, ela o abraça e quer ficar ainda mais próxima dele, o que deixa Baivu sem saber o que essa mulher está tentando fazer. Pouco depois, Muir acaba beijando, tudo isso na frente de King, que estava paralisado. Muir diz a Baivu que é hora de ir para casa, encontrar seus pais. King foge do local. Baivu sabe que, apesar de tudo o que aconteceu, Muir não parecia feliz. Então, ela usa seus poderes para perceber que Muir está usando ele como um escudo para fazer com que King desista. Ele não vai negar que não gostou do beijo, mas não se sente bem depois disso. Lu está falando sério. Ela realmente fará Baivu conhecer seus pais, a probabilidade disso é de 100%.
Baivu deduz que ela não está apenas usando ele como um escudo, ela está realmente procurando um namorado. Então, ela provavelmente só quer arrumar um namorado para fazer seus pais felizes, o que de fato acontece. Baivu tenta falar com ela, mas Muir é arrogante, dizendo que ele foi quem se aproveitou e agora quer se redimir, mas ele não se arrepende. É só que ele ainda não disse sim. Muir está pensando o que ele fará depois. Finalmente, os dois chegam à casa dos pais de Muir, onde Baivu é apresentado como namorado de Muir. A razão pela qual ele está lá é porque ele foi fraco demais. Agora ele precisa agir com ela, afinal, acabou salvando a pele de Muir. A mãe diz a ele que se tivesse um namorado, deveria tê-lo dito antes. Então, Baivu ouve o pai de Mo e parece. Mo diz a ambos que tiveram um relacionamento desde o ensino médio, mas terminaram devido aos estudos. No entanto, inesperadamente voltaram a se relacionar quando ele foi levado pelo braço, já que eles cozinham muito bem para ele. No entanto, vão deixá-los sozinhos primeiro, depois que o pai de Mo sai. Na sala, ele se pergunta se ela realmente é filha biológica dos dois, e sim, 100%, a mãe quer entrar no quarto para lhes trazer frutas, mas o pai insiste que os deixem sozinhos enquanto preparam uma refeição deliciosa. Lu diz a Baivu que esta é a primeira vez que seus pais a veem com um namorado, por isso estão tão animados. Os pais de Mo estão tentando ouvir tudo atrás da porta, então eles têm que ficar quietos. O pai tem um plano caso as coisas fiquem complicadas. A questão da faca, se fosse verdade, deixou Baivu confuso e envolvido nessa situação. Portanto, ele quer esclarecer as coisas com Mo. Ele tenta se aproximar dela, mas não a tocar, não a entende errado, ele só quer conversar. Mo diz a ele que eles precisam de um tempo para se ajustar a esse relacionamento. Baivu diz a ela que devem se afastar, mas ela insiste que pode se adaptar a uma reviravolta de 360 graus. Baivu pensa que seria ótimo se ela fosse sua verdadeira namorada. Wu usa seus poderes para descobrir a probabilidade de ela ficar chateada se ele segurar sua mão, abraçá-la e também beijá-la. Baivu fica surpreso, pois a probabilidade dos três é acima de 50%, mas ele tenta manter a compostura. Ela só quer encontrar um namorado falso para agradar seus pais. Wu é um jovem solteiro que não pode fazer impurezas como pensou antes. Baivu tenta segurar a mão de Mo, mas ela escorrega, fazendo barulho. O pai fica alerta e entra na sala, foi apenas um mal-entendido. A mãe pega o rapaz pelos ouvidos, e Baivu está assustado porque não fez nada de errado, mas entrou na sala com uma faca. Ele percebe que é porque o pai não acredita que ele seja o namorado da Mo. Os pais conversam sobre o que aconteceu, e ele não quer que ninguém se aproveite de sua filha e a prejudique. Fingir ser namorado é perigoso. Analisando tudo bem, o que acontece? Há um problema familiar, mas Wu não quer mais desempenhar esse papel. Baivu confronta Mo e diz que devem discutir as coisas novamente, pois ainda não é tarde. Ela diz que não pode ficar agindo para esconder a verdade dos pais para sempre e deixa claro que não quer continuar atuando com ela. Então, ela diz que a única maneira de resolver o problema é comunicar francamente com os pais. Mo reage às palavras dele e pede a Baivu que a ajude a fazer isso, pelo menos desta vez. Fora, os pais ouvem sons como se estivessem discutindo. A mãe diz que, desde que o pai os assustou com uma faca, eles vão encerrar o relacionamento, então devem pensar em uma maneira de evitar que isso aconteça. Baivu sai da sala e vai direto para a porta para sair, pois não pode mais ficar lá, pois não está ajudando, pelo contrário, está prejudicando. Mas quando está prestes a calçar os sapatos, percebe que estão molhados porque a mãe de Wu os molhou acidentalmente. Mo pergunta à mãe como ela conseguiu molhar os sapatos de Baiwu, pois é desconfortável andar com os sapatos assim. A mãe propõe a Baivu que fique lá naquela noite. Baivu já deixou claro para Mo o que sente, agora depende dela. Baivu inventa a desculpa mais exagerada e menos convincente possível para deixar claro que não pode ficar lá naquela noite, e então ela parte. No dia seguinte, Dei Baivu vai para a feira desde cedo. O cara de antes ainda está chateado porque foi enganado por Baivu e não só perdeu dinheiro, como também passou vergonha. Para sua surpresa, Baivu visita novamente. Baivu pergunta se ele foi ao acampamento para coletar bons artefatos. O cara acha que é uma coincidência, já que ele estava coletando artefatos a noite toda. Desta vez, ele tem muitas coisas boas preparadas. Ele mostra a Baivu um conjunto de porcelana no qual supostamente gastou 50 mil antes de comprar.
Ele se certificou de perguntar aos moradores e eles disseram que todas aquelas coisas eram boas. Ele até ouviu dizer que essas coisas foram abandonadas no final da dinastia Sui, então essa porcelana provavelmente vem da dinastia Tang Sengai. Isso empolga Bai Wu. O cara pergunta a Bai Wu quanto ele pretende pagar por essa porcelana. Ele diz 60, mas depois pensa melhor. 60 é muito pouco, Bai Wu vai pensar em dar a ele um preço justo. Bai Wu pergunta se esse conjunto de porcelana é realmente da dinastia Sengai. Com apenas 14, ele não precisa mais procurar, porque ele sabe que são falsos. Mas então ele percebe que entre as 7 porcelanas, uma delas é real, portanto, há uma antiguidade genuína entre essas 7 porcelanas. Se isso for verdade, elas podem valer 10 milhões. Bai Wu pergunta ao cara pelo conjunto inteiro. Ele pensa que caiu na armadilha e diz a ele que o preço do conjunto é 600 mil, muito longe do que o cara poderia pensar. Bai Wu fica empolgado ao ver um preço tão acessível, então ele concorda imediatamente em pagar e sai com o conjunto inteiro. Depois que ele vai embora, o cara recobra a consciência e percebe que pode ter produtos reais naquela porcelana. Ele se recusa a acreditar, já que comprou essas peças de porcelana em uma loja de pintura à mão. Ele tenta fingir que foi enganado por Bai Wu e logo em seguida um carro rosa chega. Garota sai para perguntar a ele onde estão os artefatos que ele vendeu a ela na noite anterior, pois ela quer recuperá-los e oferece a ele 1 milhão. Entre os artefatos que essa garota vendeu a ele estava o conjunto de porcelana que Biovu tinha acabado de comprar. Este conjunto é muito importante para o avô desta garota. O homem na loja diz a ela que não é que ele não queira vendê-lo de volta a ela, é apenas que ele já o vendeu para outra pessoa. A garota se sente perdida porque não sabe qual dessas porcelanas é a real. O homem tenta acalmá-la, dizendo que, mesmo que essa porcelana seja o trabalho do avô dela, ainda é uma falsificação. Ele diz a ela que deveria apenas se desculpar com o avô e pronto. A garota responde que o material não é falso, porque nessa porcelana há uma peça de Tang Senkai que foi deixada por seus ancestrais por gerações. Muitas pessoas querem comprá-la, inclusive alguém que antes ofereceu 10 milhões, mas seu avô não quis vendê-la. Esse homem zomba do cara porque ontem ele vendeu uma xícara de bronze avaliada em 600 mil por apenas 2 mil, e agora ele vendeu uma peça de porcelana no valor de 10 milhões por 500 mil. A garota pergunta para onde o homem que comprou o conjunto de porcelana foi. Enquanto isso, Biovu estava se encontrando com o velho, mostrando a ele as peças de porcelana para vender. Ele fica surpreso, pois também tem um camelo de porcelana em sua casa. Isso o intriga, já que é uma porcelana centenária. Além disso, agora Biovu disse a ele que foi o Wang quem vendeu o conjunto, que é o nome do cara com quem Biovu estava negociando. Por isso, o velho pensou que foi sua neta quem vendeu isso a ele secretamente, já que é uma grande coincidência. Biovu usa seus poderes para descobrir se esse Tang Senkai realmente pertence ao velho, e a resposta é sim. O velho diz a Bai Wu que o Tang Senkai é estimado para ser vendido por 12 milhões em leilão, então ele oferece comprá-lo de Bai Wu por 9 milhões. Bai Wu acha que 9 milhões é um bom preço, e como o velho é o dono original, ele acaba aceitando o acordo. O velho dá a ele seu contato, caso Bai Wu tenha outros itens valiosos no futuro. Bai Wu deixa o local e a garota que viu antes está correndo em sua direção. Ela percebe que se continuar correndo, pode cair, então pede a Bai Wu para ter cuidado para não cair. Bai Wu diz algumas palavras, usando seus poderes, e para surpresa de ninguém, a garota é neta do Sr. Shi, o mesmo que vendeu o Tang Senkai. Momentos depois, o que Bai Wu havia dito acontece e ele acaba caindo, mas a garota o segura e se pergunta como ele conseguiu prever que cairia. A garota pede para Bai Wu soltá-la, mas na verdade, é ela quem o está segurando. Bai Wu está prestes a sair, mas a garota o impede, dizendo que ele teve sorte, pois está ocupada com negócios urgentes e não pode lidar com ele naquele momento. No entanto, ela promete deixar suas informações de contato para lidar com ele mais tarde, embora para Bai Wu pareça uma desculpa para compartilhar seus contatos. Bai Wu agora tem muito dinheiro e está pensando no que fazer com ele, um carro ou uma casa primeiro. Em seguida, ele encontra Wang, que pergunta quanto ele vendeu o conjunto de porcelana. Bai Wu responde prontamente o preço real pelo qual o vendeu, e a reação de Wang foi estranhamente gentil, mesmo que ele tenha perdido uma grande quantia de dinheiro. Wang está planejando algo. Zio vai ver seu avô, mas quando percebe que ele tem o conjunto de porcelana, planeja sair, mas ele a chama para entrar. Do dinheiro,
Então ele pensa no que fazer com ele, um carro ou uma casa primeiro. Em seguida, ele encontra Wang, que pergunta quanto ele vendeu o conjunto de porcelana. Baivu responde prontamente o preço real pelo qual ele vendeu. A reação de Wang foi muito gentil, ele não pareceu surpreso, mesmo que tenha perdido uma grande quantia de dinheiro. Wang está tramando algo. Ziu vai visitar seu avô, mas quando percebe que ele tem o conjunto de porcelana, planeja sair, mas ele a manda entrar. Ela pergunta por que ele veio visitar. No entanto, ele diz a ela que veio na hora certa, pois tem algo para mostrar a ela. Ziu está não apenas atrasada, mas seu avô comprou a porcelana de volta. É uma situação bem desconfortável. Ela percebe que está agindo de forma estranha e ele diz a ela que da última vez que a viu assim, ela vendeu a porcelana preciosa dele por $10. Foi quando ela percebe que fez isso novamente. Ziu tenta fugir de seu avô enquanto chama sua avó para ajudá-la. Ela está realmente chateada, mas a avó intervém a tempo de impedi-la de fazer algo com ela. Ziu não esperava que as coisas acontecessem tão rápido. Se soubesse, teria comprado antes que seu avô percebesse. Ziu pensa em Baivu e no que ele lhe disse antes, então percebe que sua visão é boa. Baivu fica arrepiado e usa seus poderes para perceber que Wang está planejando algo contra ele, embora o sistema responda de maneira ambígua. Baivu pensa no que Wang pode tentar fazer, talvez contratar alguém para tomar seu lugar ou continuar coletando peças para confrontá-lo e tentar enganá-lo. 100% a segunda opção, Baivu está confiante. Agora ele tem o poder de ver a taxa de sucesso, não há como perder para ele. Baivu pensa que se não fosse pela imprudência de Xiaoxiao, ele não teria feito aquela quantia de dinheiro vendendo antiguidades por engano a $200, é lamentável. O mundo dos ricos é complicado de entender. Ele também pensa em todas as garotas que conheceu até agora, acha que todas são estranhas, e agora se envolveu com PSYXL. Baivu tem uma ideia ousada, tentar adivinhar os vazamentos no mercado de antiguidades com antecedência. Baivu vai para a parada onde percebe que Xiaoxiao também está lá. Depois de ver o que ela escreveu em suas redes, Baivu acha que ela é estúpida, mas isso não importa, porque Baivu percebe que algo não está certo com aquele cara. Aí vem um ladrão, não, é um pervertido tentando se aproximar de Xiaoxiao. Então, ele imediatamente manda uma mensagem para avisá-la. Ziu chama Baivu de boca de corvo e esclarece que só queria ajudá-la, mas ela continua dizendo palavras depreciativas a ele. Então, Baivu diz a ele que, se ele sabe que algo vai acontecer, não dirá nada. O cara se aproxima cada vez mais dela, e Baivu acha que Ziu não sabe o que está acontecendo. Na hora em que planeja intervir, Ziu ataca o pervertido repetidamente como um lutador profissional. O tamanho da garota é inversamente proporcional à sua habilidade. PSY começa a perceber que Baivu pode ver coisas que os outros não podem. Baivu tenta sair, com medo de que, se ela descobrir que foi ele quem comprou o Tang Senkai, ela o eliminará. Baivu quer se afastar dela o mais rápido possível para encontrar o vendedor, mas as chances disso acontecer são nulas. Desesperado, Baivu se pergunta o que vai acontecer desta vez. Ele acha que pode haver um congestionamento ou um acidente de trânsito, mas ambas as opções são nulas. No entanto, ele tem um pressentimento ruim. Baivu se pergunta se há gangster no ônibus, e a resposta é sim. Um gangster está incendiando o ônibus, ele chama a polícia e é claro e direto ao dizer que alguém quer incendiar o ônibus. A polícia pede a localização dele, e Baivu fornece o endereço exato, informando que o criminoso está dentro do ônibus. Os policiais enviam alguém imediatamente, e Baivu pede pressa, pois o gangster está com 8 ou 9 litros de gasolina. Neste ponto, a polícia pergunta a Baivu como ele sabe exatamente o que vai acontecer e pede provas. A polícia continua perguntando repetidamente a Baivu sobre as evidências e como ele sabe de tudo isso, mas Baivu não tem provas, na verdade, ele tem um superpoder. A polícia já está a caminho, mas Baivu precisa identificar o gangster. Ele nota que Zayu também entrou no ônibus e fica preocupado que ele possa causar algum problema. Ziu olha para Baivu, deixando-o nervoso, pois ele só quer encontrar o gangster e sair dali. A polícia entra em contato para informar que já conversou com seu oficial mais próximo, o que significa que o policial está dentro do ônibus. No entanto, o policial não sabe como é o gangster, então Baivu precisa encontrar uma maneira de identificá-lo. O gangster deve estar sentado, e Baivu entra no ônibus em busca dele. Ziu o segue.
8 ou 9 litros de gasolina não é algo fácil de transportar, então Baivu suspeita que o gangster colocou a gasolina em garrafas e provavelmente está com uma mochila. Ele encontra um sujeito e tem certeza de que é o gangster pela forma como ele o encara. O sujeito percebe que algo está errado e parece estar se preparando para agir. Baivu pondera se deve fazer algo para reduzir as suspeitas ou se apressar para detê-lo. De repente, Zil toca seu ombro e pergunta por que ele está tentando se esconder dela, já que o policial deve estar observando os movimentos de Baivu. Baivu começa a fazer barulho e chama por Zil, um segurança para chamar a atenção. Zil não lida bem com isso e planeja bater em Baivu, mas quando ele tenta desviar dela, ela abre a mochila do gangster e revela todo o combustível que ele estava carregando, o que deixa o gangster furioso. Baivu pede ajuda ao policial de repente. O gangster é espancado por Zil até ficar imobilizado e é preso porque, surpreendentemente, Zil era um policial disfarçado. Zil percebe que as garrafas estavam realmente cheias de combustível. Baivu fica chocado ao perceber que Zil era o policial. Quando tudo se acalma, Zil se aproxima de Baivu para perguntar se foi ele quem denunciou a situação. Ele pede a ele para explicar como sabia que isso aconteceria. Baivu diz que, se revelar seu segredo, precisará mantê-lo em segredo. Baivu sabe que não pode enganar Zil, ele precisa sair dali rapidamente, mas Zil não o deixará ir embora. Ele pergunta novamente como Baivu sabia. Zil pergunta como ele sabia que havia um gangster no ônibus que tentaria incendiá-lo. Baivu responde que é apenas uma coincidência e que seu trabalho é manter uma sociedade harmoniosa. Zil diz a Baivu para não esquecer que ele ainda não estava dentro do ônibus quando chamou a polícia, e ele sabia exatamente quantas garrafas de combustível o gangster estava carregando. Baivu responde que apenas adivinhou. Zil pensa em levá-lo para outro lugar para conversar e tomar um chá. Baivu percebe que essa garota está tentando sequestrá-lo e acredita que algo ruim está prestes a acontecer. No entanto, Mo estava por perto, pois seu carro quebrou, então ele o enviou para reparo. Mo perguntou a Baivu o que estava acontecendo e teve uma ideia. Ele começa a agir como se fosse o namorado de Mo e pede desculpas a ela por tê-lo enganado, fazendo um grande alvoroço, dizendo que não tem nada a ver com Zil. As pessoas ao redor ficam chocadas ao ver tudo isso. Baivu acusa Zil de atormentá-lo e depois se volta para ela e diz que ama muito a namorada Mo, pedindo a ela que pare de incomodá-lo. Parecia uma cena de duas garotas brigando por um garoto. Niuage também entra na briga para proteger seu namorado e pede a Zil que pare de incomodá-lo. No entanto, Yu não desiste, pelo contrário, ela olha para Baivu e o soca no estômago antes de sair, advertindo que ele deve tomar cuidado, pois ele pode não ser uma boa pessoa. Mesmo com a dor do soco, ela finalmente resolve o problema temporariamente. Mo o ajuda, pois ele a ajudou da última vez, então agora estão quites. Mas a história não para por aí, porque King também estava presente e acredita que Baivu está incomodando Mo. No dia seguinte, Baivu vai em seu carro novo pensando que, se continuar se metendo com essas garotas, não conseguirá fazer nada no futuro, então ele as evitará e buscará ganhar dinheiro em paz. Tudo o que ele quer é dinheiro. Baivu vai novamente para o lugar de antiguidades, mas ao chegar, ele descobre que Wang não está lá. Um sujeito diz a Baivu que Wang foi comprar algumas coisas no campo, o que significa que Baivu não pode comprar tesouros dele naquele dia. No entanto, ele acha que ainda pode fazer compras em outros estantes. Infelizmente, a probabilidade de encontrar tesouros é 0%. Na verdade, há 100% de chance de não encontrar nenhum tesouro naquele dia. Baivu se pergunta por que o sistema está mostrando algo diferente do que mostrou no dia anterior, mas ele não se importa e decide procurar de qualquer maneira, sem perceber que King está o seguindo. Alguns minutos depois, ele encontra um tesouro genuíno em uma barraca de um senhor. O homem oferece a ele 3.000 ou, se ele preferir, um desconto de 5%. Baivu pede um desconto de 50%, e o homem aceita imediatamente, sem perceber que o produto é real. Baivu está prestes a comprá-lo. Como o sistema pode falhar e fazer com que King chegue para oferecer ao cara o preço original de 3.000? O homem aceita imediatamente, mas Baivu tenta convencê-lo a vendê-lo para ele e oferece 10.000. King eleva a oferta para 30.000. Agora que ele fez isso, o dono da barraca já sabe que o objeto é bastante caro e não será fácil para ele vendê-lo. Baivu oferece 50.000 e diz a King que, se ela oferecer mais do que isso, então o objeto será dela. King oferece 100.000, e Baivu não consegue enganá-la. Ela vai continuar aumentando o preço.
Baivu não tem escolha a não ser aceitar sua derrota. King fez uma oferta sem olhar, e está claro que ele fez isso de propósito, mas não é estúpido o suficiente para continuar aumentando o ritmo e brigar com ela. O sistema também concorda, mas Baivu está chateado com isso. O dono da barraca entrega o objeto a King, e ela rapidamente percebe que parece ser um produto genuíno da dinastia Ming. Ela reconhece que Baivu é habilidoso. Mais tarde, ela continua a seguir Baivu para cada barraca que ele vai, sabotando suas ofertas. Ela está fazendo isso de propósito, mas ninguém pode dizer a ela que não pode. No entanto, ela diz a Baivu que pode aumentar o preço de sua oferta ou escolher um item falso, mas ela tem muito dinheiro, então não se importa. King investigou tudo sobre Baivu, inclusive sobre o carro que ele comprou no dia anterior. Ela diz a ele que foi tudo muito repentino. Baivu diz a ela que foi apenas sorte que ele ganhou aquele dinheiro legalmente, sem cometer nenhum crime. Ela lembra a ele que da última vez ele disse a ela que pode calcular isso. De acordo com a investigação de King, Baivu era uma pessoa muito comum que não herdou nada de sua família. Ela menciona que não sabe que truques sujos ele usou e diz a ele que ele não será capaz de chegar ao topo. King ameaça Baivu e diz. Ela avisa que, a partir de agora, cortará relações com ela e adverte a não procurar uma saída, pois ela não poderá fazer nada. Biovu tenta se recompor e diz a ele que, embora ele tenha aumentado o preço várias vezes e a impedido de ganhar dinheiro, as ações do King não o assustam de forma alguma. Ela deixa claro que, acredite ou não, o King não conseguirá impedi-lo de ganhar dinheiro. Ela diz a ele que, se ele tentar, ela garantirá que ele não fará um único centavo, desde que Biovu compre algo. O King virá para aumentar o preço e tirá-lo dela. Biovu passeia por muitas barracas sem comprar nada. Ela até se aproxima para sussurrar para este vendedor. O King está confuso, pois a Biovu está apenas conversando com as pessoas e não parece estar comprando nada. Biovu pergunta a taxa de sucesso, e é de 100%. O que ela tem feito o tempo todo é falar com todos os vendedores para comprar tudo em suas lojas. O King pensa que a Biovu está subestimando. Quando a Biovu está prestes a fechar o negócio, o King intervém para tentar pegar todos os itens para si mesma. A Biovu pede a ela que não vá tão longe, mas ela quer comprar tudo o que ele quer. Ela já tinha dito a ele antes que não o deixaria ganhar um único centavo. Biovu tenta argumentar com ela e diz que há coisas demais para comprá-las todas. Então, diz a ela que ela só sabe falar e quer usá-lo para assustá-lo. O King fica chateado por se sentir menosprezado e continua comprando tudo nas lojas com um adicional de 10%. O King diz ao vendedor para não ficar parado e começar a se mexer rapidamente. O vendedor pergunta ao King por um endereço para entregar tudo. O King zomba da Biovu porque, mesmo sendo um vidente, ele ainda pode vencê-lo, mas ele sorri porque tudo correu de acordo com o seu plano. O que ele havia combinado com os vendedores era dividir o dinheiro. Na metade dos vendedores já transferiu o dinheiro para ele. King parecia um tolo, então ela fica irritada com ele. Biovu se inspirou contra ela, não era suposto deixá-lo ganhar um único centavo hoje. Baivu está à frente dela. King fica com raiva e vai embora. Baivu ri dela e pede para ela se afastar lentamente. De repente, ela recebe uma atualização do sistema e fica completamente chocada. Mesmo que Baivu tenha acabado de fazer uma fortuna, ele está um pouco com medo do que King e sua família podem fazer. O sistema foi atualizado, sim, mas não parece ter mudado nada. Será que ele será capaz de perceber a diferença quando usar? Isso é algo que ele verá mais tarde. Agora, suas habilidades e força são mais do que suficientes, mas ele ainda não tem contato com uma pessoa poderosa. Se ele quiser ganhar muito dinheiro, ele deve expandir sua rede. Mas a questão é como ele pode fazer isso. Momentos depois, esse cavalheiro fala com ele. Ele é o mordomo de King. Baivu pergunta se ele está lá porque King o mandou cuidar dele, mas é um mal-entendido, pois o mordomo diz a ele que King o mandou para convidar Baivu para uma reunião de celebridades, como uma forma de se desculpar pelo que fez. Mas tudo soa muito estranho em relação ao que ele sabe de King. Ela não é esse tipo de pessoa.
Mas Baivu sabe que, se ele for, terá a chance de conhecer pessoas poderosas e ricas e famosas. É uma grande oportunidade para expandir sua rede, então ele concorda em ir. Uma hora depois, Baivu vai para a reunião. King o cumprimenta e o apresenta a algumas pessoas. Ela o apresenta ao jovem mestre Wang, o futuro sucessor do grupo Zingai, também ao Sr. Zhu, dono da StarTech, e ao Sr. Lu, CEO da Eve Media. Todos são pessoas famosas. Baivu se sente um pouco nervoso em encontrá-los pessoalmente, e King ri dele, percebendo quão envergonhado ele está de estar com pessoas famosas. Acontece que King queria vê-lo nesse estado e então encare isso como uma brincadeira. Biovu deve se controlar, pois se não acalmar seus nervos, ficará angustiado até o final. Ele tem uma ideia, não importa o quão famosos eles sejam, também comem e bebem, então ele os imagina indo ao banheiro para acalmar seus nervos. Em seguida, ele se apresenta a eles. O rei fica surpreso ao ver que, de repente, Biovu não está mais nervoso. 5 minutos depois, sentados, o rei lhe diz que está surpresa por ele ter conseguido conversar com essas celebridades. Biovu lhe diz com confiança que não há diferença entre uma celebridade e uma pessoa comum, mas o rei lhe assegura que em breve ele conhecerá as diferenças entre eles. Momentos depois, um homem careca inicia o assunto da reunião. O rei tem um prato de porcelana da dinastia Ming e gostaria de leiloá-lo. Como Biovu é um especialista em antiguidades, ela o entrega a ele. Agora cabe a ele estimar o valor e dar um lance. Assim como ela disse, ele pode usar seu nome. Ela diz a Biovu que é uma ótima oportunidade para construir uma boa reputação diante das celebridades, algo que o ajudará no futuro. Biovu concorda, todos ali são famosos, então se eles puderem se lembrar dele, certamente ajudará a expandir sua reputação no futuro. Biovu pensa que está sonhando. Por que diabos o rei estaria sendo gentil com ele? Bem, ela afirma ter decidido não ser mais sua inimiga. Biovu acha que ela é muito instável, talvez esteja esperando a oportunidade de descobrir que a antiguidade é falsa. Bem, a segunda opção não é válida, porque é um produto genuíno recentemente vendido por 12,5 milhões. Além disso, as chances de o leilão ser bem-sucedido são de 100%. Portanto, se o produto for real e o leilão for bem-sucedido, não há com que se preocupar. Mesmo se o rei tentar algo contra ele, ele ainda tem o sistema em mãos, então não há motivo para temer. A garota pergunta ao rapaz se ele concorda e o alerta. Se ele se recusar, pode esquecer toda a gentileza e o apoio que ela lhe ofereceu. O rapaz responde que concorda, pois, mesmo que a garota resolva pregar-lhe alguma surpresa, ele tem um sistema excelente, capaz de lidar com quaisquer dificuldades. O mestre de cerimônias anuncia em voz alta que Baivu agora apresentará o primeiro lote do leilão beneficente, e todos os convidados voltam sua atenção para o jovem. Bo observa a garota atentamente, ainda sem entender quais planos ela tramou e que armadilhas pode ter preparado. Enquanto isso, Shinkin continua a fitar o rapaz com insistência, lançando-lhe um olhar astuto, repleto de intenções ocultas. Bo começa a ficar muito preocupado, pois, pela expressão da garota, é possível afirmar com certeza que ela planejou algo desagradável e perigoso. O apresentador anuncia oficialmente que o lote será representado por Baivu. O rapaz tenta conter sua ansiedade, evitando pensar nas possíveis complicações. Ele se prepara mentalmente para o sucesso, segurando nas mãos uma autêntica peça de antiguidade, cuja probabilidade de venda bem-sucedida, segundo o seu sistema, é de 100%. Mesmo assim, a mente de Baivu permanece repleta de pensamentos inquietantes, tentando imaginar que truques a garota poderia usar para atrapalhá-lo. Esforçando-se para demonstrar confiança e calma, ele sorri para os convidados, diz seu nome e, com voz alegre, anuncia que vai apresentar seu lote. Com cuidado, abre a caixa, tentando não demonstrar empolgação diante do público. Inesperadamente, descobre dentro dela não uma antiguidade, mas um simples rolo de papel higiênico. O jovem fica completamente chocado, sem entender como aquilo pôde acontecer. O público não fica menos surpreso e admirado ao ver o rapaz trazer um rolo de papel higiênico para um leilão beneficente, o que provoca risos e zombarias.
Bo pensa consigo mesmo que já suspeitava de algo estranho. Ao fundo, ouvem-se risos e elogios aos organizadores por terem criado uma atmosfera tão divertida e inusitada. Ele fica tão abalado e assustado que mal consegue se mover. De repente, lembra-se do motivo de tudo aquilo. Quando estavam sentados à mesa, a garota disse que havia perdido um brinco bem perto dos pés dele e pediu ajuda. Enquanto o rapaz se abaixava para pegá-lo, a garota trocou, de forma furtiva e imperceptível, a caixa de antiguidades que estava ao lado. Bo se sente irritado e furioso por ter caído numa armadilha tão simples, que nem sequer exigiu esforço ou planejamento sofisticado da parte da garota. Ele conclui que ela claramente ultrapassou todos os limites aceitáveis. Naquele exato momento, Shinkin exibe um sorriso satisfeito e acena de forma brincalhona para o rapaz, demonstrando sua superioridade. O mestre de cerimônias, tentando salvar a situação e desviar a atenção, pergunta ao rapaz se ele gostaria de ir ao banheiro, acrescentando uma piada sobre a estranha peça de coleção que ele trouxe, um rolo de papel higiênico. Shinkin, saboreando seu coquetel, reflete com prazer sobre como o rapaz se humilhou de forma tão espetacular. Baiu, tendo recebido uma lição merecida, percebe que precisa encontrar uma saída imediata. Se fugir agora, perderá totalmente a dignidade e transformará o fracasso numa catástrofe completa. As pessoas na plateia insistem para que o espetáculo continue. Dizem que o rapaz está interpretando bem o papel de bobo e que não há motivo para encerrar aquela apresentação. O apresentador se inclina para perto do ouvido do rapaz, em voz baixa mas firme, sugere que ele deixe o palco antes que a situação saia totalmente do controle. O rapaz resiste ferozmente à ideia de perder. Afinal, até aquele momento, o leilão havia sido um sucesso absoluto, com 100% de taxa de vendas e tudo perfeito. Ele está convencido de que sempre existe uma saída. E, em momentos assim, não se pode confiar cegamente no sistema. É preciso agir com independência e determinação. Baiu decide usar todo o seu arsenal de habilidades e talentos. Afinal, não foi à toa que escreveu livros profissionalmente durante tantos anos. Levantando o rolo de papel higiênico, começa a falar. Para a maioria das pessoas, trata-se de um simples produto de higiene. Mas, para ele, é uma relíquia inestimável, carregada de um profundo significado. O salão imediatamente se cala. O público, intrigado com aquela reviravolta inesperada, fica imóvel, aguardando ansiosamente a continuação daquela história estranha. Shinkin começa a ficar inquieta, uma sensação de presságio a dominando, e se pergunta que novo truque aquele rapaz incansável teria planejado. O rapaz prossegue seu discurso, dizendo que os presentes provavelmente não acreditariam que um homem tão alto, imponente e corajoso como ele fora um chorão na infância. Conta como as crianças mais velhas zombavam dele constantemente, comparando-o a uma menininha que chorava o tempo todo. Ele chorava por qualquer motivo, incapaz de conter as emoções mesmo nas situações mais triviais. Os pais, já sem esperanças, concluíram que não era mais possível influenciá-lo com simples palavras. Certa manhã memorável, sua mãe preparou uma tigela enorme de seu macarrão favorito e o chamou com carinho para o café da manhã. De repente, durante a refeição, seu pai colocou silenciosamente um rolo de papel higiênico diante dele, deixando o pequeno Baiu completamente perplexo. O menino, encarando o rolo com confusão, perguntou diretamente ao pai por que lhe dera aquele produto de higiene. O pai respondeu calmamente que, já que o filho chorava o tempo todo, ao menos deveria secar as lágrimas da maneira correta. E, então, afirmou com firmeza que era hora de ele finalmente se tornar um homem, ensinando-lhe que homens de verdade não choram. Disse ainda que, da próxima vez que sentisse vontade de chorar, deveria simplesmente usar aquele papel higiênico. O pequeno Baiu pegou o maldito rolo, mas ouviu em seguida palavras encorajadoras do pai, que estaria sempre ao seu lado, acontecesse o que acontecesse. Bo, continuando a história, admite com amargura que, pouco tempo depois daquele episódio, seus pais morreram, deixando-o sem um tostão, endividado, e com aquele rolo de papel higiênico. Toda vez que lembrava das palavras do pai, tinha dificuldade para conter o impulso de chorar. Com os olhos marejados, conta em voz baixa aos presentes que enfrentou incontáveis provações na vida. No entanto, manteve firmemente na memória as instruções do pai, o que o guiou passo a passo até seu objetivo, e agora ele finalmente está ali. O papel higiênico tornou-se um símbolo de todas as adversidades que superou, e foi por isso que decidiu colocá-lo em leilão beneficente.
As pessoas no salão caem em silêncio. Pelo olhar de muitos, é possível perceber que estão profundamente tocados pelas palavras do rapaz. Shinkin observa tudo com surpresa, pois não esperava que ele conseguisse se livrar de uma situação tão embaraçosa com tanta desenvoltura. Lança um olhar rápido a alguns convidados e pensa que, felizmente, nem todos parecem impressionados pela história. Baiu permanece no púlpito, ansioso diante do prolongado silêncio no salão, atormentado pela possibilidade de fracasso. Mas, um instante depois, houve uma salva de palmas vinda de uma das mesas. Ele olha na direção do som e vê um homem de pé, visivelmente emocionado pela história. O homem declara com entusiasmo que gostou muito do rapaz e anuncia que está disposto a pagar 10 milhões pelo rolo. O mestre de cerimônias felicita oficialmente o comprador e reafirma claramente o valor atual do lote. Baiu começa a ficar visivelmente nervoso e, apesar de sua vasta experiência como escritor de romances, sente-se dominado por uma onda de vergonha. Ele olha rapidamente ao redor e percebe Shinkin sentada à mesa ao lado, compreendendo agora que a garota o armou desde o início. Ainda assim, sente-se aliviado por ter conseguido sair daquela enrascada com dignidade. A garota diz, com desagrado, que ele teve sorte dessa vez, mas o adverte imediatamente. Sorte não dura para sempre. Baiu enxuga o suor da testa, refletindo sobre como escapou por pouco de se tornar o ridículo da noite diante de todos os convidados. Depois disso, observa os convidados deixarem o salão principal, um após o outro. Com decepção, pensa que seu plano de conhecer pessoas famosas fracassou por completo. Dirige-se ao estacionamento subterrâneo, refletindo que só se salvou graças a uma história inventada. Mas, aos olhos dos outros, continua sendo um palhaço. Percebe que Shinkin já foi embora e que, sem o apoio dela, ninguém naquele círculo social dará atenção a ele. Para alcançar uma posição de destaque, é preciso trabalhar duro e ganhar muito dinheiro. Caso contrário, pode esquecer qualquer status. Com esses pensamentos pesados, caminha lentamente até seu carro, emocionalmente exausto. De repente, ouve o som de um carro se aproximando. Vira-se naquela direção e se surpreende ao reconhecer uma silhueta familiar. É M, dirigindo um carro caro, com um homem desconhecido no banco do passageiro. Imediatamente lembra-se de que é o mesmo homem que comprou o rolo de papel higiênico dele, e começa a questionar qual seria a ligação entre ele e a garota. Observa o carro sair do estacionamento, ainda intrigado com o encontro inesperado entre os dois. Naquele exato momento, recebe uma mensagem informando que Muer tem um negócio em sociedade com aquele homem e que ambos vão se casar em breve. O rapaz se alegra ao perceber que, após atualizar seu sistema, suas habilidades melhoraram visivelmente. Agora ele também recebe informações úteis. Começa a refletir sobre o casamento da garota. Aos poucos, entende por que ela decidiu romper os laços com Shinkin. Baiu conclui que aquelas pessoas ricas são complicadas demais. É melhor manter distância e focar em seus próprios ganhos. Ao entrar no carro, decide que precisa buscar ajuda entre antiquários, já que ele mesmo não entende muito desse ramo. Lembra-se então de um antiquário que conhecera recentemente, um aliado confiável. Bo se pergunta se o vendedor já encontrou algo valioso ultimamente. Logo descobre que o homem gordo está com novas peças interessantes. Admira-se ao pensar que aquele sujeito é realmente incrível. De algum modo, sempre consegue encontrar itens verdadeiramente valiosos, que enriquecem Baiu. Por isso, acredita que uma parceria com ele seria um grande sucesso. Animado com a perspectiva de ter um aliado tão útil no comércio de antiguidades, Baiu entra no carro e pisa fundo no acelerador. No dia seguinte, o homem gordo está no mercado, negociando e perguntando ansiosamente ao fornecedor onde ele está. O vendedor suspira profundamente, pensando que já esperou meio-dia por ele, sem perceber que Baiu já está parado atrás dele há algum tempo. O homem gordo se vira de repente e dá um salto de susto com a aparição inesperada do rapaz. Fitando-o com desconfiança, afirma que não tem nada, e que, de fato, não pode ter nada para alguém como ele. Baiu pede educadamente que o vendedor não guarde rancor e explica que veio não para zombar, mas para discutir uma possível parceria. O homem fica genuinamente surpreso e pergunta, direto, que tipo de cooperação eles poderiam sequer considerar, depois de tudo o que aconteceu? Baiu responde com confiança. A sorte sempre sorri ao vendedor que encontra antiguidades valiosas, e ele sabe reconhecer o verdadeiro valor dessas peças. Por isso, os dois são feitos um para o outro. Insiste em sua proposta,
que, a partir de seu trabalho conjunto, dividiriam igualmente os lucros das vendas. Mas o homem permanece extremamente hostil. Afinal, o rapaz já o usou 2 vezes, e, na visão dele, foi como se tivesse comido a carne e deixado só o caldo, sem nem permitir que o comerciante lambesse o prato. Irritado, pergunta como Baiu tem coragem de oferecer parceria depois de tudo o que fez com ele. Está convencido de que o jovem não veio fazer negócios, mas apenas para rir de sua cara e de sua ingenuidade. Baiu percebe que o vendedor o culpa pelos 2 incidentes anteriores e que, agora, está furioso demais para uma conversa produtiva. Por isso, decide não insistir mais. Mesmo assim, pretende aproveitar qualquer oportunidade que surgir, pois, com o tempo, acredita que o vendedor recuperará a serenidade. Enquanto passa entre 2 homens desconhecidos, ouve de repente a voz irritada do vendedor atrás de si, reclamando porque eles estão demorando tanto. Baiu para e começa a prestar atenção à conversa entre o vendedor e os 2 desconhecidos. Seu instinto lhe diz que o homem gordo parece estar prestes a fechar um negócio sério, e muito grande. O homem gordo repreende os fornecedores por demorarem tanto para chegar e exige que as mercadorias que trouxeram sejam inspecionadas imediatamente. Um dos homens idosos desenrola um pano e anuncia, solene: nas minhas mãos está a própria adaga 7 estrelas do lendário general. O vendedor arranca subitamente a arma das mãos do velho e começa a examiná-la com atenção, claramente surpreso. Baiu observa a cena com ceticismo e pensa que é improvável que o item seja autêntico. Provavelmente é apenas uma falsificação barata. Continua a observar de perto enquanto o comerciante analisa a lâmina, perguntando-se se, por acaso, poderia ser genuína. Nesse momento, o vendedor declara, com falsa modéstia: a peça, claro, não é ruim. Digam-me o preço. Baiu consulta seu sistema e descobre que a autenticidade é de 0%. Fica perplexo. Será que o homem gordo enlouqueceu a ponto de comprar uma falsificação tão óbvia? O rapaz acredita que essa cópia foi feita de forma tão perfeita que é impossível distingui-la da original. A probabilidade de detectar a fraude é, segundo o sistema, 0%. O gordo é, sem dúvida, um sujeito esperto. Mas, se ele não consegue identificar a adaga como falsa, isso só prova que o nível de falsificação é realmente impressionante. Baiu, no entanto, possui uma habilidade secreta que lhe permite reconhecer réplicas. Ele tenta se comunicar com o sistema para detectar falhas, enquanto reflete sobre como exatamente essa capacidade funciona. De repente, uma imagem da adaga surge diante dele, com um detalhe ampliado da pedra incrustada no cabo, e algo nela parece suspeito. O rapaz supõe que talvez o segredo esteja justamente naquela pedra, que poderia ser o único elemento falso do objeto. Mas, logo descarta essa hipótese. O homem gordo está nesse ramo há décadas. Se a pedra fosse falsa, ele teria notado na hora. Baiu conclui, então, que o defeito pode estar escondido atrás da pedra. Decide que é hora de demonstrar suas habilidades ao comerciante, na esperança de convencê-lo a aceitar uma parceria. Aproxima-se do homem gordo e declara, com calma: agora, vou mostrar a todos aqui uma verdadeira aula de especialista. Baiu afirma, com segurança: não há motivo para esconder nada nem para se preocupar com essa adaga. Afinal, trata-se apenas de uma falsificação habilmente feita. Essas palavras deixam todos os presentes boquiabertos. O homem gordo pergunta, incrédulo: como isso é possível? Baiu responde, cortante: você se tornou descuidado e perdeu totalmente o profissionalismo ao cometer um erro desses. O comerciante reage com agressividade. Examinei a lâmina com cuidado. Se houvesse qualquer defeito na forma ou na lâmina, eu teria percebido imediatamente. Tudo aqui é impecável. E, desafiador, acrescenta: já trabalho neste ramo há 10 anos e sei exatamente o que você está tentando fazer. Em seguida, recusa novamente qualquer cooperação. Baiu então pergunta: e se eu provar que essa adaga é, de fato, falsa, você aceitaria trabalhar comigo? O homem insiste que a lâmina é autêntica e acusa o rapaz de estar apenas usando a situação para forçá-lo a aceitar uma sociedade. Baiu muda de tática e pergunta: por quanto você pretende vender essa suposta relíquia? Irritado, o homem gordo repete que já disse que não trabalhará com ele, mas revela o preço: 500.000 de ienes. Baiu responde: tranquilo. Estou disposto a pagar 10 vezes esse valor, caso você esteja enganado. Essa declaração desperta o interesse do comerciante.
Todos ouviram a aposta que você acabou de propor, diz ele, com um sorriso sarcástico. Então, abra bem os olhos e me diga exatamente onde está a fraude nesta adaga. Beayu começa a examinar o objeto com lentidão e concentração. Depois de alguns segundos, anuncia com convicção. Vou lhe ensinar uma lição importante. De repente, começa a girar a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse procurando algo no ambiente. Num movimento rápido, agarra um recipiente metálico que estava por perto e o segura firmemente com uma das mãos. O vendedor observa, intrigado, sem entender o que o rapaz pretende fazer com aquele objeto. Um sorriso presunçoso surge no rosto de Beayu. Com toda a força, ele gira o braço e desfere um golpe violento contra a pedra preciosa que decora o cabo da adaga. Os presentes ficam paralisados de choque. O jovem acabou de danificar deliberadamente uma suposta antiguidade extremamente valiosa. Com o impacto, a pedra se solta do cabo, voa pelo ar e atinge o chão de pedra com um som metálico e estridente. O rosto do homem gordo fica púrpura de raiva. Ele grita, aos berros: "Você não vai sair daqui vivo! Isso é vandalismo! Vou me vingar!" Beayu, impassível, ignora as ameaças e apenas sorri, claramente satisfeito com o resultado de seu experimento destrutivo. Entrega calmamente a adaga danificada ao comerciante e faz a pergunta fatal. Tem certeza de que códigos QR já existiam na época dos Três Reinos? O homem, confuso no início, inclina-se para examinar o local onde a pedra estava fixada, e fica horrorizado ao descobrir, gravado ali, um código QR moderno, claramente escondido até então. Com um movimento furioso, arranca a adaga das mãos de Beayu, compreendendo a dimensão do engano e de sua própria ingenuidade. Beayu, aproveitando o momento, comenta com satisfação: "Já tentei avisá-lo. Sou um verdadeiro especialista em antiguidades. Identifico uma falsificação assim que a vejo." Dominado pela fúria, o comerciante começa a praguejar, virando-se para os fornecedores. Como ousaram me entregar uma falsificação tão grotesca? Mas, ao procurar seus assistentes, descobre, surpreso, que eles já desapareceram, como se tivessem se evaporado no ar. Vê, ao fundo, silhuetas furtivas desaparecendo pela saída. Explode em uma torrente de insultos e ameaças, prometendo vingança terrível por aquela traição. Depois de se acalmar um pouco, o homem gordo encara Beayu com desconfiança e pergunta, com a voz misturando curiosidade e suspeita: "Como você soube, de imediato, que era falsa?" De repente, uma ideia sombria lhe ocorre. Foi você mesmo quem mandou esses vigaristas aqui, só para heroicamente expor a fraude. Beayu apenas ri, chamando aquilo de absurdo. Se eu soubesse criar falsificações tão perfeitas, dificilmente estaria ajudando você a encontrá-las. Reitera a proposta de parceria, destacando sua expertise única e lembrando que especialistas como ele são raros. O homem gordo quase cede, mas recua na última hora, resmungando entre os dentes: "Não aguento mais esse jovem arrogante e seus discursos intermináveis." Beayu, então, lembra as regras da aposta. Ao expor a falsificação, ganhei o direito à parceria. Agora, você é obrigado a cumprir o combinado. O comerciante admite, relutante: "Tenho medo de que você seja outro vigarista, igual aos meus parceiros anteriores." O rosto de Beayu muda subitamente. Uma indignação sincera brilha em seus olhos. Combinamos termos justos. Suspeitar assim é pura injustiça. O homem gordo então desaba num monólogo lamentoso. O mercado de antiguidades há muito é dominado por bandidos. Aqui, a palavra honestidade só é respeitada à base de punhos e ameaças. O comerciante suspira e declara, categórico: "Parceria, esqueça. Mas, em agradecimento pela ajuda, ofereço a você a chance de escolher qualquer item da minha coleção." Beayu examina os objetos dispostos com desdém. Isso não é antiguidade, é lixo de verdade, que não vale nem um centavo. O rosto do homem gordo enrijece. Apontando o dedo para suas relíquias, grita: "Investi anos e uma fortuna nessas peças. E você, um moleque arrogante, nem sequer é capaz de reconhecer seu valor." Agarra uma túnica esfarrapada e, com pompa, anuncia: "Esta é a vestimenta autêntica dos cortesãos imperiais." Esfrega-a diante do nariz de Beayu. Este mal consegue conter o riso, pensando consigo mesmo que aquela roupa imperial parece mais um traje de ator itinerante, e ainda tem buracos de cigarro nas mangas. Inabalável,
O homem gordo agarra uma tigela lascada e proclama, orgulhoso: este é um artefato raro da dinastia Song, digno da mesa imperial. Baiu faz uma careta de nojo e rebate. Relíquias desse tipo estão espalhadas em todo o bazar, em cada esquina. Mostre algo realmente valioso, se é que existe algo assim na sua coleção. O homem gordo congela, olhando inseguro para a tigela. Pela primeira vez, um brilho de dúvida surge em seu rosto. Será que sua peça não é autêntica? Irritado, começa a remexer furiosamente na pilha de quinquilharias, resmungando que vai encontrar algo tão valioso que calará aquela linguinha insolente. Enquanto observa vasculhar suas antiguidades, Baiu pensa com pena. A vida daquele homem é um espetáculo triste, feito de auto-engano e ambições patéticas. Finalmente, o comerciante puxa, triunfante, um objeto firmemente embrulhado do fundo da bagunça. Respirando ofegante, anuncia: encontrei o que procurava. Baiu olha para o pacote com ceticismo e pergunta, com sarcasmo: é mais uma porcaria que você encontrou no parque, entre idosos fazendo ginástica matinal? O homem, ignorando o comentário, desembrulha o pano com gestos dramáticos e revela 2 espadas gêmeas. São as armas autênticas do lendário comandante da Era dos Três Reinos. Baiu sorri com segurança e decide imediatamente usar seu sistema para verificar a autenticidade. Para sua surpresa, o sistema responde: item 100% original. Pertenceu a alguém que viveu realmente durante a Era dos Três Reinos. O resultado deixa Baiu atônito. Ele murmura, quase em choque: será que isso é mesmo original? O homem gordo, satisfeito com a reação, acena com a cabeça e confessa que não pode se separar das espadas. Elas são seu bilhete para uma nova vida. Baiu não esconde seu espanto. Entre toda aquela pilha de lixo, havia mesmo um tesouro verdadeiro. Agora, seu cérebro trabalha febrilmente para encontrar um jeito de ficar com aquelas lâminas. O comerciante, percebendo o brilho ganancioso nos olhos de Baiu, sorri com arrogância. Já vi sua inveja. Olhe com atenção. A preservação perfeita das lâminas, os bainhas luxuosos. De repente, Baiu lembra do incidente recente com a falsa adaga 7 estrelas. Esse comentário abala imediatamente a confiança do homem gordo, deixando-o irritado. Aproveitando o momento, Baiu pergunta com ironia: será que vamos encontrar os mesmos códigos QR escondidos sob essas bainhas preciosas? O comerciante empalidece e fica visivelmente preocupado. Baiu insiste: e se descobrirmos que esta também é falsa? O que você fará? O homem olha para a adaga falsa e sente uma tristeza profunda. Compara a adaga às espadas, desesperado. Ambas parecem perfeitas, e isso o leva a admitir, com amargura: o criador dessas falsificações era um gênio do ofício. Lágrimas brotam em seus olhos. Ele acreditava de verdade ter colecionado armas raras que o tornariam rico. Agora, seus sonhos estão em frangalhos. Começa a gritar, furioso: o destino zomba de mim repetidamente, me empurrando falsificações. Parece até que os deuses decidiram me levar ao túmulo da maneira mais cruel. Baiu tenta acalmá-lo. Deixe-me comprar as espadas. Diga um preço razoável. Não vou pechinchar. Mas o homem, abatido, apenas acena a mão. Leve-as. É um presente, em agradecimento pela sua ajuda. Baiu agradece e deseja sorte ao comerciante. Mas, por dentro, sente um peso de culpa. Afinal, enganou aquele homem 2 vezes, e agora está genuinamente envergonhado. O homem gordo acende um cigarro e diz, com amargura: sempre fui um perdedor. E até minha última esperança de sucesso virou pó. Baiu decide que precisa ajudá-lo a ganhar dinheiro. Senão, será atormentado pela consciência. Ele não quer ficar em débito com alguém tão desesperado. Lembra-se, então, que é hora de encontrar o especialista. Dirige-se à casa dele, pensando na conversa que terão. No caminho, lembra-se do prazer que sentiu após o negócio bem-sucedido com a porcelana, e espera que esse novo encontro seja igualmente lucrativo. Ao se aproximar da casa, fica nervoso, e se encontrar de novo os assistentes agressivos que quase arruinaram o último acordo. Ao entrar, vê uma mulher cuidadosamente limpando vitrines de vidro e guardando peças em caixas, deixando o ambiente impecável. Baiu cumprimenta com educação e pergunta se pode ver o especialista. A mulher sorri, mas responde com cortesia: o mestre está ocupado e não recebe visitas, por mais importantes que sejam. Baiu insiste: pergunte se ele aceitaria me ver. Tenho certeza de que dirá sim, como da última vez.
Diga-lhe que é o mesmo homem que vendeu a porcelana rara. A mulher mantém a calma exterior, mas, por dentro, começa a ficar inquieta. Espere um momento, pede. De repente, uma voz surge do canto mais distante da sala. Por que você voltou aqui? Beayu congela. Reconhece a voz imediatamente. Um frio de medo percorre todo o seu corpo. Vira-se com um sorriso forçado. Cumprimenta. Boa tarde, senhora. Já faz tanto tempo. Lau não reage à saudação. Está totalmente concentrada em seus alongamentos. Um instante depois, levanta-se bruscamente e lança-lhe um olhar agressivo e ameaçador, cheio de determinação. Com voz sombria, declara: Você aparece demais no meu caminho. Hoje, vou lhe ensinar uma lição. Beayu recebe uma notificação do sistema. Se continuar parado aí, há 100% de chance de ser neutralizado. Naquele exato momento, Lau avança com um movimento relâmpago, erguendo a mão direita com clara intenção de atacar. Beayu fica em choque. Não esperava essa recepção. No último instante, consegue se esquivar para o lado. O golpe passa raspando, sem causar dano. Lau se irrita por tê-lo perdido. Pelo olhar de Beayu, percebe que ele vai fugir. Num impulso, agarra um vaso antigo que estava por perto e o levanta, pronta para usá-lo como arma. Seus olhos brilham de raiva. Onde pensa que vai correr, hein? Mas, de repente, percebe seu avô parado ali, observando a cena com desaprovação. O velho especialista está furioso por ver uma relíquia inestimável nas mãos descuidadas da neta. Que bagunça você fez de novo? Pergunta, com voz severa. A voz autoritária faz Lau tremer. Ela quase derruba o vaso. O avô repreende. Seu comportamento está cada vez mais inaceitável. Vá para casa agora e reflita sobre suas atitudes. Lau abaixa a cabeça, envergonhada, mas continua a lançar olhares hostis a Beayu enquanto passa por ele. Sussurra, com ódio na voz. Se nos encontrarmos de novo, você vai se arrepender. Beayu pensa consigo mesmo. Tive sorte dessa vez. Mas sabe que Lau não desiste fácil. Enquanto ela se afasta, começa a se perguntar por que Beayu veio ver seu avô. Ao sair, Lau nota uma janela aberta. De repente, percebe que não pode simplesmente ir embora. O especialista se desculpa com Beayu. Minha neta foi mimada pela avó. É impulsiva, e não muito esperta. Beayu observa atentamente o velho e conclui, pela expressão dele, que algo o preocupa profundamente. Pensa, por que o sistema não consegue ler pensamentos? Nesse momento, o especialista o convida. Vamos descer e conversar na sala de chá. Poucos minutos depois, estão numa espaçosa sala de chá. O velho convida Beayu a sentar-se à grande mesa de madeira. Fiquei impressionado com esta sala, comenta Beayu, tão única e incomum quanto o senhor. O especialista serve o chá com calma e, novamente, pede desculpas pelo comportamento da neta. Beayu, porém, desconfia. Aquelas desculpas parecem apenas uma cortina de fumaça. Você veio aqui trazendo algo, não foi? Pergunta o velho, perspicaz. Beayu confirma e entrega as espadas gêmeas antigas. Com extremo cuidado, o especialista pega as lâminas e começa a examiná-las. Seu rosto se ilumina com um espanto genuíno. Será que isso é mesmo um artefato da Era dos Três Reinos? Nada escapa ao seu olhar apurado. Responde Beayu, admirado. O senhor reconheceu imediatamente o valor excepcional. Quanto mais examina, mais o velho se convence. Aquilo é original e vale milhões. Beayu acrescenta. Essas armas pertenceram a um dos comandantes lendários daquela era. Se for verdade, responde o especialista, o valor pode multiplicar-se por 10. No mercado internacional, alcançaria cifras fabulosas. Beayu continua, com reverência. As antiguidades têm um único destino: encontrar um dono digno. Essas espadas devem pertencer ao senhor. Por mais riqueza que me ofereçam, não as venderia a ninguém mais. Mas o velho balança a cabeça. Beayu, confuso, se pergunta, será que ele não está interessado? Ou será que não gostou das espadas? O sistema, porém, responde imediatamente. Interesse nas espadas, 100%. Interesse no próprio Beayu, 10%. O especialista então diz, com firmeza, esse presente é caro demais. Não posso aceitá-lo. Na amizade, o que importa são os atos e os laços, não o valor ou a raridade dos presentes. Beayu entende. Aquilo é uma recusa educada, mas clara. O velho está dizendo,
sem dizer que não são iguais em status e, portanto, não podem ser amigos. Baiu consulta o sistema. Será que tudo se resume mesmo à minha falta de status? Nesse instante, o velho pega um bloco de cheques e escreve um valor. As espadas são excelentes. O preço de mercado começa em 5 milhões. Baiu percebe. O especialista, assim como ele fizera com o homem do mercado, está tratando com cortesia distante, típica de quem negocia com os subordinados. Ele entende que o velho está certo e decide mudar imediatamente a impressão que causou. De repente, um som vindo do pátio o distrai por um instante. Volta-se para o especialista e diz, com firmeza: negócio é negócio. Se o senhor decidiu comprar as espadas, o preço atual não é aceitável. O velho, surpreso, pergunta com educação: perdão, senhor, o que exatamente o preocupa? O senhor mesmo admitiu que essas espadas pertenceram ao lendário comandante. Rebate Baiu. Portanto, o preço correto é 50 milhões. O especialista arqueia uma sobrancelha. Tem certeza de que isso é mesmo a arma daquele comandante? Tenho absoluta certeza, responde Baiu. Nunca vi peças de tal nível. Seria possível testá-las, talvez por meio da arte da espada. O homem afirma que a inteligência do jovem arde como fogo e pergunta se ele vem de uma família de estudiosos. Bo responde que sim, realmente vem de uma família de eruditos, mas que ele próprio não entende nada sobre avaliação de antiguidades e confia apenas em cálculos. O homem reflete sobre o fato de que o rapaz claramente entende de arte e se questiona até que ponto algo assim pode ser calculado. Bell afirma que o sistema não só pode determinar com facilidade a autenticidade de antiguidades, como também verificar outras coisas. Por exemplo, se Lau está escutando lá fora, perto da janela, neste exato momento. O especialista fica tão chocado com o que ouve que pergunta novamente se não entendeu mal ou se ouviu corretamente o que o jovem acabará de dizer. O rapaz espera que o encontro de hoje com a garota leve a uma oportunidade inesperada de resolver outra suspeita antiga. Enquanto isso, Lau, pendurada na janela em uma parede íngreme, está furiosa com ele e o considera um patife que decidiu enganar seu respeitado avô. Puxando-se para cima, até o peitoril da janela, decide que, já que podem fazê-la se sentir culpada, pelo menos vale a pena ouvir o que está sendo discutido lá dentro. Quando Lau espreita para dentro do cômodo, fica horrorizada ao perceber que seu avô e Bell já a estavam observando. O rapaz fica satisfeito por seu cálculo ter sido preciso. Sem saber o que dizer, Lau inventa uma desculpa esfarrapada para o avô, dizendo a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Bo, com ironia, comenta que não sabia que Lau era capaz de escalar paredes. Ela o repreende de forma ríspida e exige que pare de implicar com ela. Indignada, Lau declara que vai dar uma lição naquele atrevido. Contudo, a intervenção do especialista a faz calar imediatamente. Com um salto espetacular, Lau se impulsiona da parede, aterrissa em pé e, já correndo, grita para o avô que está voltando para casa para se arrepender, e que vai se arrepender em dobro. Bo pergunta ao especialista se agora está convencido de sua capacidade de prever o futuro e se entende do que ele é verdadeiramente capaz. O homem responde com condescendência que o jovem simplesmente ouviu um ruído lá fora, deduziu que era a neta e que não há nada de extraordinário nisso. Percebendo que o velho ainda duvida de suas habilidades, Bill pede que ele proponha uma condição. Se cumprida, fará com que acredite em seu domingo. O especialista responde friamente que, se o rapaz realmente tivesse o dom da previsão, não teria feito perguntas tão tolas. A probabilidade de Baiu convencer o velho de que está certo ultrapassa 87%. Ele começa então a refletir sobre como agir. De repente, um leve sorriso aparece em seu rosto ao lhe ocorrer uma ideia. Se conseguir descrever em detalhes todos os objetos antigos no cômodo, certamente conquistará a confiança do velho. Imediatamente, o sistema confirma seu pensamento, informando que a probabilidade de sucesso desse plano é exatamente 100%. Bo afirma com segurança que acabou de examinar cuidadosamente a sala T e identificou ali 26 peças antigas. Diz que conhece todas as características desses objetos e pode descrevê-los sem cometer erros. Embora cético diante de tal afirmação, o especialista decide dar ao jovem uma chance e diz que o ouvirá atentamente. Concentrando-se, Bell ativa as capacidades do sistema e inicia uma varredura detalhada de todos os itens na sala T quase instantaneamente. Recebe informações completas sobre as 26 peças, incluindo sua história e valor.
Apontando para um conjunto de móveis em madeira de sândalo, Bill afirma que datam do período Shelon da dinastia Qing. O velho olha para o jovem com desconfiança evidente, mas admite que a resposta está correta e merece atenção. Bill acrescenta que aquele conjunto foi usado na Câmara Imperial e que seu valor estimado é de 20 milhões. O especialista confirma que isso é absolutamente verdadeiro, mas observa que uma resposta correta claramente não basta para gerar confiança total. Continuando, Bill afirma estar segurando uma tintaqueira de jade de altíssima qualidade, do período de reformas da dinastia Ming, avaliada em 10 milhões. O especialista, com um leve aceno de cabeça, confirma satisfeito que as informações mais uma vez coincidem. Bill esclarece ainda que aquela tintaqueira foi usada no palácio pelo chanceler-chefe da dinastia Ming, um detalhe que claramente surpreende o velho. Impressionado, o homem pergunta como o jovem pode conhecer informações tão raras e precisas, que levaram 2 anos para serem reunidas. Explica que, para determinar a origem exata daquela tintaqueira, foi necessário 2 anos de pesquisa em fontes históricas. Bill responde que todo esse conhecimento é irrelevante, pois ele calculou tudo usando seu próprio método. O especialista repete, surpreso, a palavra calculou e se pergunta como isso é possível, já que lhe parece incrível. Bill sorri e garante que seus ouvidos não o enganam. Aquilo é a pura verdade. Impressionado com a profundidade do conhecimento do jovem, o especialista demonstra interesse óbvio e pede que ele continue. Bill começa descrevendo um porta-pincéis que pertenceu à Biblioteca Imperial. Depois, fala em detalhes sobre uma chaleira de turquesa originária do estado de Song. Em seguida, passa a porcelana da era Yunnan e explica minuciosamente seu processo de fabricação e a história de seus proprietários. Tudo o que Bill relata deixa o velho ainda mais surpreso, agora misturando admiração genuína com espanto. Ao encerrar seu relato, após detalhar todas as 26 peças, Bill pergunta se o homem agora acredita em suas palavras. O especialista admite que jamais acreditaria se não tivesse ouvido com seus próprios ouvidos. Após uma breve pausa, Bill pergunta se o homem agora acredita que as espadas realmente pertenceram ao grande general. Ainda impressionado com o jovem, o especialista explica que todos os objetos na sala foram herdados por ele e já passaram por análises profissionais. Observa, porém, que confirmar a autenticidade das espadas com base apenas em indícios seria uma decisão insuficientemente fundamentada. Bill fica profundamente desapontado. Apesar de todos os seus esforços, o velho ainda duvida de suas palavras. Nesse momento, o sistema informa que o nível de confiança do especialista é exatamente 100%. O rapaz então começa a refletir sobre os motivos da resposta do velho. Será que ele está tentando se aproveitar dele? Ou está provocando de propósito? O sistema confirma que a probabilidade disso é de 100%. Bill pensa que o velho não é tolo e claramente está imaginando como usá-lo. Pergunta então ao homem se ele está preocupado com antiguidades, e recebe imediatamente a confirmação de 100%. O rapaz descobre que o especialista pretende realizar uma avaliação e, em seguida, conta que o homem tem certos objetos e oferece sua ajuda para avaliá-los. O velho abre a boca, surpreso, e pergunta, admirado, como o jovem soube dessa intenção. Admite que, já que o rapaz adivinhou tudo, vale a pena contar a verdade. Recentemente, um objeto antigo realmente o tem incomodado. Diz ao jovem que, se ele puder determinar se a peça é falsa ou original, estará prestando um favor inestimável. Bill promete fazer o possível, pois, se conseguir ajudar nessa questão, terá uma ótima oportunidade de estabelecer uma boa relação com o especialista. O homem agradece sua disposição em ajudar e expressa sincera gratidão por sua colaboração. Em seguida, sugere descerem ao porão, e juntos começam a descer lentamente as escadas. Bill mal consegue conter sua surpresa. Ele não fazia a menor ideia de que aquela casa escondia um porão tão grande. O velho explica que precisam ser extremamente cuidadosos, pois ele tem em sua guarda itens de grande valor. Após algum tempo, chegam a uma imensa porta de ferro, atrás da qual, claramente, estão guardados verdadeiros tesouros. O velho começa a contar a história de como, por puro acaso, um dia adquiriu um vaso com a imagem de 9 dragões. Bill escuta atentamente e reflete sobre o quão influente aquele especialista é e quão bem protege seus tesouros. Em comparação, ele e Fatih são apenas insignificantes. O especialista começa a abrir o pesado cadeado e continua falando sobre o vaso, que considera uma obra-prima impecável,
fruto do mais alto nível de artesanato. Ao abrir a porta maciça, de várias toneladas, entram lentamente em um amplo depósito repleto de objetos valiosos. O especialista afirma que já tentou diversos métodos de análise e, não importa como olhe, a peça é definitivamente autêntica. Bill então se pergunta por que havia dúvidas em primeiro lugar. O velho responde francamente que sente um incômodo interno, uma sensação persistente de que algo está errado. Declara que não consegue fechar o negócio e que, se o jovem puder provar a autenticidade, comprará imediatamente o vaso. Acrescenta que, independentemente do resultado, recompensará o rapaz com 10 milhões de yuans. Bo pensa que o especialista tem certeza absoluta de que ele está ali apenas pelo dinheiro. O sistema confirma que a taxa de acerto dessa suposição é de 100%. O jovem reflete que isso pertence ao passado. Seus objetivos agora estão bem longe disso. Ao se aproximarem de outra porta metálica massiva, o velho anuncia que chegaram. O objeto está ali. Bo começa a ficar muito ansioso, mas reprime esse sentimento e dá um passo decidido à frente. O especialista pede educadamente que o rapaz passe na frente, mas Bo, também educado, insiste que o velho vá primeiro. Entram no centro do cômodo, onde um enorme vaso de porcelana com desenhos azuis de dragões repousa sobre um elegante suporte. Bo não consegue esconder sua admiração. A peça é verdadeiramente impressionante. O especialista explica que aquele é exatamente o vaso com padrões de dragão do qual vinha falando. Seu valor de mercado é de aproximadamente 1 bilhão de yuans. O jovem fica chocado com esse preço e mal acredita que tenha diante de si um item tão valioso. O velho realmente espera por sua ajuda. O rapaz diz que não há necessidade de formalidades e promete dar o seu melhor. BW se acalma e se concentra profundamente, pensando por onde começar. Enquanto fixa os olhos no vaso, o velho pergunta se já chegou a alguma conclusão. Bo pede que não apresse e responde que ainda está calculando.